Boa noite! Hoje a gente está aqui com um Vanice Responde mega especial. O tema de hoje, se você ainda não sabe, o que o número da sua casa ou apartamento ou qualquer outro tipo de moradia, né, está atraindo. Mas é o seguinte, minha gente, a gente ouve muita abobrinha por aí. Então, a primeira pergunta, essa acho que de US$ 1 milhão, de tanto que ela é feita, e eu espero contemplar hoje todas as pessoas que têm essa dúvida, né? Que ainda tem alguma coisa para ser esclarecida sobre isso. Van, o que influencia mais? É o número do prédio, tá? No caso de um prédio de apartamentos ou condomínio, aquele número que está lá na rua, tá? Ou é o número do meu apartamento? No caso de casas, acontece muito com condomínios. A pessoa fala assim: o que interfere mais? O que eu somo? Somo o número que está lá fora, que é do condomínio ou da minha casa, tá, gente? Não sei se eu estou sendo bem clara, qualquer coisa eu vou me falando aqui, mas essa é uma pergunta que eu respondo muito, né? Eu vira e mexe, alguém me manda uma mensagem e tal, então hoje eu quero ver se eu dou uma explicação bem clara mesmo para que muita gente consiga aproveitar. Olha, por incrível que pareça, eu fui, digamos assim, apurando mais essa questão do número da casa quando eu comecei a estudar o Feng Shui. Porque eu aprendi uma coisa quando fiz já o meu primeiro curso de Feng Shui, que eu nunca mais esqueci. Isso é um ensinamento do professor Lin Yan, da Escola do Chapéu Preto, que ele diz o seguinte. Aliás, isso tem até um nome científico, né? É a teoria do posicionamento relativo, TPR, não é TPM, não, tá, gente? Teoria do posicionamento relativo. O que essa teoria fala para gente? Que quanto mais perto de você está algo, mais aquilo vai te influenciar, mais aquilo vai mexer com a tua energia. E o que pode ser esse algo? Infinitas coisas. Por exemplo, no Feng Shui a gente fala muito sobre morar perto de um cemitério, morar bem próximo a um hospital. Se eu moro a 6 quadras de um hospital, por exemplo, ele vai me influenciar bem menos do que se eu morar na frente do hospital. Por quê? Porque, vamos dizer assim, que aquele elemento, né, que não me traz uma boa energia está bem próximo a mim. Então, essa é a questão do posicionamento relativo, né? Então, vamos pensar comigo. Número da sua casa ou apartamento. Quanto mais próximo de mim, tá? Da minha intimidade, esse número estiver, mais ele vai interagir comigo, com os moradores da casa, tá? Aí é que entra esse grande ensinamento. Então, vamos deixar bem claro: o número do seu prédio, do seu condomínio, o número que está lá na rua, ele é comum a todos os moradores do seu prédio, do seu condomínio. Todo mundo, quando escreve aquele endereço, vai usar o número desse prédio, desse condomínio. Tá bem? Só que, na medida em que ele influencia toda aquela população que mora ali, ele se dilui. Essa energia, ela acaba se diluindo. Então, ela vai te influenciar muito menos. Agora, o número que está ali, na tua porta,
Ah, essa energia fala diretamente com você. Então, é esse número aí que a gente vai olhar com carinho, com atenção, quando a gente fala de numerologia ligada à casa, né? Não só a casa, viu, gente? A gente aplica isso também em empresas, todo tipo de negócios, né? Desde lojas até escritório, né? Clínicas, tal. Todo mundo é seriamente influenciado por esse número que está ali na porta, vamos dizer assim. A gente tem que ter uma referência para a gente raciocinar, não é? Então, eu espero que com isso eu tenha esclarecido essa pergunta que foi de muitas pessoas. Então, resposta: o número que está mais perto de você, na tua porta, é o que vai servir ali como uma verdadeira antena captadora de energias. Por quê? Porque ela emite uma vibração que vai entrar em ressonância com vibrações da mesma frequência e ela acaba atraindo aquilo para casa, tá? E aí eu vou para uma outra pergunta clássica que eu vou responder agora, que é assim: olha, eu acabei de receber aqui uma pergunta da Juliana, aqui no YouTube. 90 para comércio é bom, né? Aí tem várias coisinhas para eu te ajudar, corrigindo, tá, Juliana? Segura aí que eu vou falar depois, tá? Aliás, vai ter muita coisa ainda aqui. Mas essa pergunta do Van, a minha casa é, sei lá, 5, somos 5. Esse número é bom? Então, vamos lá. Resposta correta. Primeira coisa, gente, não existe número mocinho, herói, tá? Não existe nenhum. Nem existe um número absolutamente bandido, daqueles bem perversos mesmo, isso não existe. Os números, né, assim como nós, assim como tudo que existe no universo, os números são duais. Todo número tem o seu lado bom e o seu lado que não está equilibrado. Então, quando o número sai do seu ponto de equilíbrio, não está sendo bom. E não é só o número, né, gente? Tudo. A natureza se desequilibra, a gente, que é parte da natureza, também se desequilibra. Enfim, então a gente precisa ver sempre isso. Não podemos esperar tudo de um número. Falar, Van, pelo amor de Deus, qual é o melhor número para eu colocar na porta da minha casa? Não existe. Assim, de pronto, qualquer pessoa que te responder isso em 5 segundos, sem conversar com você, sem ter uma boa conversa para entender o que está acontecendo na sua casa, do que esses moradores estão, digamos assim, precisando naquele momento, naquela realidade que eles estão vivendo. Qualquer pessoa que te responda isso de forma rasa, descarta essa resposta, porque não tem essa receitinha, tá? Então é muito difícil. Eu vou explicar para vocês agora o porquê. Mas eu gosto de causar um tumulto na cabeça de vocês. Aí já estou até vendo, né, aquela fogueirinha saindo da cabeça. Meu Deus, e agora? Ela não vai falar que número que é bom? Não, mas eu quero te ensinar muito sobre isso. Eu quero que você, que conhece a tua realidade melhor do que ninguém, você conhece a tua casa, você sabe que BO que está dando lá, não é? As dores de cada família, de cada morador, você sabe melhor do que todo mundo.
Ah, Van, tá pegando o bolso. Tá pegando a saúde, tá pegando o bolso e o casamento, né? E o relacionamento. Então, é difícil, digamos assim, é impossível eu ajudar cada um individualmente, mas eu consigo ajudar, sim, cumprindo a minha missão, ensinando para você como fazer, tá? E é isso que eu quero fazer hoje. Então, ficou claro para vocês que não tem um número maravilhoso, tudo de bom.com.br e aquele que, putz, esquece isso. Até esse que a gente fala, olha, ele é mais desafiador, porque tem os mais desafiadores. Para algumas situações, ele vai ser o remédio. Aliás, eu gosto muito de fazer um comparativo de número de casa com remédio. Por exemplo, se eu falar assim, Fátima, minha amiga lá do Rio de Janeiro, Fátima, dipirona é bom? Ela vai falar, Van, depende. Se você tiver com febre, se você tiver num quadro assim, né, de dor no corpo, você precisa de um analgésico, dipirona é bom. Mas e se eu for intolerante a esse princípio ativo? E se eu for alérgica? Não é? Então, vejam bem, o número ele é como remédio. A gente precisa ver para quem, não exatamente para o quê. Tá? A gente precisa olhar muito para quem, qual é a realidade daquela casa, daquele negócio, daquela loja. Aí fica um pouco mais fácil da gente ajudar as pessoas. Agora, há números desafiadores? Sim, há. Por exemplo, eu vi muita gente lá nos comentários do Reels falando algo do tipo assim, vou condensar o que eu vi, tá? Olha, depois que eu mudei para essa casa, muita coisa vem acontecendo. A minha casa é 7. Então, sei lá, é 610, nem sempre é um 7 direto, tá, gente? Já vou ensinar vocês a fazer essa soma também. E a pessoa fala: Nossa, eu comecei a ter vários problemas de saúde. Outra falou: Eu estou com depressão. Eu sei. O- a soma 7, a vibração 7, ela é bastante desafiadora. Porque as pessoas, em geral, elas gostam de companhia, elas gostam de estar no meio de outras pessoas, em geral, tá? Há pessoas que gostam de ficar restritas, não é? Há pessoas que gostam de um certo isolamento ou estão precisando daquele isolamento naquele momento. Eu até dou um exemplo assim nos meus cursos do que aconteceu com uma pessoa que eu fiz um mapa, que ele é um escritor, e ele falou para mim, ele falou, olha, o livro, a melhor experiência que eu tive de escrever um livro foi uma vez que eu aluguei uma casa numa praia, e no inverno, hein? Frio, chovendo, aquele frio do sul mesmo, mas eu aluguei uma casa numa praia que era uma casa de número 7. E foi maravilhoso, porque eu tinha assim toda a paz que eu precisava, toda a concentração que eu precisava, e eu pensando assim, o número 7 para escrita, para você falar sobre um determinado assunto, né, discorrer sobre aquele assunto, é maravilhoso para você se aprofundar, para você fazer lá todas as suas sinapses. Tem número melhor. Então, vocês percebem como é para quem, para qual situação? Então, no caso desse escritor, foi uma bênção aquela casa 7. Ele passou um tempo lá, não me lembro mais quanto, se passou um ano, um pouco menos que isso,
ficou ótimo, porque ele precisava daquilo. Agora, se você é uma pessoa como eu, né, que fala até com a parede, eu tenho um destino 3 a numerologia, né? Eu gosto de me comunicar, eu gosto de conversar. Se eu vou morar numa casa 7, eu sei que vai ser desafiador para mim. Eu vou ter que fazer um ajuste nessa casa. Então, por exemplo, se a Vanice está procurando um apartamento para comprar, e aí aparece aquele apartamento dos sonhos por um preço muito bom, ela fala assim: não vou comprar, não, é 7. Claro que eu vou comprar. Para isso é que a gente consegue fazer a harmonização na numerologia, tá? Precisa ser uma coisa bem feita, com consciência, o que não pode ser qualquer, né, aventureiro aí. Então, ou você procura o numerólogo da sua confiança, ou você aprende direitinho com uma pessoa que seja de fato um especialista, que é o que eu estou fazendo aqui com você hoje. Eu quero te ajudar muito. Por quê? Porque vocês sabem, né? Essa é a minha missão. Eu ajudo as pessoas a se transformarem com a numerologia cabalística. E quando a gente harmoniza o número da nossa casa, já é uma grande transformação. A gente também, gente, não pode jogar tudo na mão do número, né? Falar, poxa, outro dia vi uma coisa assim. Meu marido não gosta de trabalhar. Eu fiz lá o número da minha casa, botei uma letrinha, não sei o que lá, e meu marido continua sem trabalhar. Precisamos conversar sobre isso, não é? Será que o marido procurou, de fato, um trabalho? Será que ele está procurando só um emprego ou ele está procurando um trabalho? Né? Até onde ele se comprometeu? Porque essa vibração do número vai ajudar muito, tá? Ajuda muito, porque ali você está trazendo aquela energia que você precisa para a sua casa, não é mesmo? Enfim, então, gente, eu quero que vocês entendam isso, que essa história do número bacana, né? O heróizinho, eu vejo muito isso, pessoas que a gente recebe muita coisa, né? Que vem no Instagram e tal, aí eu fico só vendo os comentários. Amiga, põe um 6. 6 é o número da família. Correto, não está errado. Mas será que o que a amiga precisa para harmonizar a vida dela é só trazer uma vibração de afetividade? Às vezes é, certeza. Mas a gente não pode sair receitando um número como se ele, né? Porque o número 6, se você quer uma. Lembra daquela propaganda da margarina, né? O pai, a mãe, aquela, né, as crianças. Aí do ladinho assim tem aquele golden retriever fofo esperando um pedacinho de pão, não é? E todo mundo ali passando a margarina no pão, tomando café, tem suco de laranja. Gente, tá bom. Mas será que o dia a dia da gente é assim, né? Agora, se a gente está procurando, está querendo engravidar, está querendo fortalecer um casamento, a família está meio desordenada, sem dúvida que eu apostaria num 6. Eu só não quero que vire receita universal, sabe? A panaceia para todo mundo viver bem. É o número da casa feliz. Não, isso não. Ele vai ser muito bem indicado para algumas situações. A mesma coisa acontece com o 8. O 8 é
né? Todo mundo espera do 8. Eu falo assim, gente, o 8 para algumas pessoas é que nem o tio rico. Eu tinha uma amiga que ela tinha um tio solteiro, já com idade avançada, com muita grana guardada e tinha casas alugadas, tudo. E na família dela, todo mundo esperava esse tio partir, porque ia resolver a situação de todo mundo. Então eu falo assim, as pessoas acham que o número 8 é o tio rico. Nossa, põe um 8, olha, vai melhorar muito o seu financeiro. Isso é mentira? Não, isso não é mentira. Eu acredito que o número 8 ele faça o seguinte com a gente. Ele vai nos deixar mais pé no chão, racionais, entendeu? Ele está trazendo essa energia. Não tem milagre. Então, vamos dizer assim: você vai no supermercado, leva o cartão de crédito e desce a prateleira, né? Então, hoje eu trouxe aquele cartão, aquele que tem limite bom, então vamos levar isso, vamos levar aquilo, tal. Quando você vai pagar, dá aquela contona e uma hora vai chegar a fatura do cartão e aí vem junto com a fatura vem um grande problema, né? As pessoas que se ligam na vibração do 8, quando a gente precisa arrumar o financeiro mesmo e opta por um 8, elas vão ficar muito racionais. Elas começam a ir para o mercado com uma lista, priorizando. A gente vai comprar isso aqui, porque a família está precisando fazer um contingente de dinheiro. Tem, sei lá, dívidas, boletos para pagar, um aluguel que está atrasado, uma faculdade de alguém. Então, bora botar o pé no chão. É isso que o 8 faz, entendeu? E dá resultado, com certeza, mas as pessoas ficam muito racionais. Então, se começar com mimimi, ai, porque o meu marido, depois que colocou o 8, ai, ele. Claro, ele agora está focado na materialidade, na materialização dos objetivos daquela família. Então, eu digo assim: aí o que acontece? Vai esfriar o casal com o 8? Não. A gente é que tem que trabalhar onde aquele número dá as suas falhadas, entendeu? Então, você põe um número lá, você põe um 8, ele vai deixar todo mundo extremamente racional. A gente costuma ministrar um remédio para essas situações. Esse remédio chama-se consciência. A gente dá consciência para a pessoa. Do jeito que eu estou dando para você aqui. Quer botar um 8? Quer fortalecer o financeiro? Se prepara. É tudo certinho, porque o 8 é um número que tem a ver com Saturno, ele não gosta de coisa enrolada, sabe, daqueles negócios meio mal explicado, que veio não sei da onde, é mais barato. A colega da minha colega, ó, não vai dar certo. Então, o 8 é tudo certinho ali. É cortar despesas, aumentar a renda, e ele vai te ajudar muito. Então, né, nesse momento, o foco não fica muito para o romantismo. Né? As pessoas que têm consciência, elas vão entender. Então, a gente faz o quê? A gente quebra um pouco dessa energia mais dura do 8. Como? Poxa, para ser romântico, você não precisa gastar, né? Às vezes, na cabeça da gente, mulher, a gente imagina o marido parando num farol e o cara oferecendo um buquê de flores, ou ele descendo ali naquela melhor floricultura do bairro, comprando aquele arranjo divino para a gente. Não precisa disso, né? Vamos ser românticos de uma forma
mais econômica, porque dá para ser. Né? Às vezes você comer uma comidinha simples, uma mesinha muito bem arrumada com o que se tem, e uma música gostosa, um papo gostoso, tá ótimo, né? Então, assim, para você botar uma música aí, uma playlist do seu celular, puxa o marido para dançar, brinca com ele, qual é o custo disso, né? E continua. A gente então vai fazer a complementação do que aquele número não traz. Por exemplo, o número 6 que eu falei, é a panaceia da família feliz. Só que o número 6, gente, ele deixa tudo um pouco parado. Ai, prof, vou mudar agora o 6. Não, muda você a dinâmica da família. Vamos agitar as coisas, sabe? Tá vendo que tá parado, que não está muito bom? Vamos dinamizar, certo? E eu e a Érica, nós acabamos de criar um perfil que é de nós duas no Instagram, que é o Feng Shui Cabalístico. E assim, por que eu e a Érica? Porque eu e a Érica, nós fizemos muitos projetos de Feng Shui. Demos muitos cursos presenciais, já demos cursos online, só que eu ainda não tinha coragem de chamar o Feng Shui que eu aplico de Feng Shui cabalístico, porque é o que a gente usa mesmo. Ou seja, a gente usa todos os ensinamentos da arte milenar chinesa, que é o Feng Shui, mas a gente agrega também outras ferramentas cabalísticas, como, por exemplo, a numerologia. Né? Não tem como você aplicar um projeto de Feng Shui, gente, sem usar numerologia. Aliás, se eu vou a uma casa fazer um projeto, e olha, eu confesso a vocês que já faz um bom tempo que eu não faço um projeto de Feng Shui, porque eu não tenho mais tempo. Né? Já há muito tempo eu venho ajudando as pessoas online. Fizemos muitos projetos de Feng Shui online, inclusive na pandemia, né, Érica? Mas hoje em dia a gente prefere o quê? Ensinar as pessoas, com certeza, né? Porque conhecimento, para ser válido, tem que ser compartilhado. E olha, gente, é maravilhoso, porque você não tem como aplicar um Feng Shui, fazer um projeto na sua casa, no seu negócio, na sua loja, empresa, etc., se você não reforçar com as ferramentas cabalísticas, começando pela numerologia, não é? Continuando com a ajuda dos anjos, salmos, orações cabalísticas, porque as limpezas que a gente precisa fazer. Então, ó, sigam a gente lá. Mas, enfim, então, deixa eu explicar uma coisa para vocês, porque eu estou vendo aqui muitas pessoas com essa pergunta. Bom, vocês entenderam agora, então, que o número que importa é o número que está na porta da gente, não querendo fazer trocadilho, né? Mas algumas pessoas falam assim, Van, e a rua? Eu tenho que somar o número da rua? Não. Essa é a primeira abobrinha que a gente vê muito por aí, tá? Não, não soma o número da rua. Para não dizer, não ser radical, aqui perto de casa tem uma casa muito bonita, por sinal, que a plaquinha da casa tem o endereço, sabe essas plaquinhas de mosaico? A plaquinha de identificação da casa, que seria a placa do número da casa, ela tem o endereço inteiro. Poxa, todas aquelas letrinhas que estão ali no endereço acabam se agregando ao número, né? Então,
isso seria uma exceção, mas assim, via de regra, eu tenho que somar rua, avenida? Não. Você vai somar o número, tá? E como é que você vai somar? Então, nesse caso aqui, eu tenho Rua América 231. Esquece o Rua América, esquece e foca aqui no 231. 2 mais 3, 5, mais 1, 6. É isso que você vai fazer, tá? Então, vamos refazer aqui. 2 mais 3, mais 1, é igual a 6. E eu já falei tanto do número 6 hoje, né? Eu estava querendo falar um pouquinho do número 7, mas o mais importante é você entender isso. Então, esse númerozinho aqui, esse 6, vai ser a vibração do número da minha casa, tá? É uma anteninha que está lá, tá? Emanando e captando energias, correto, gente? Só que essa sominha aqui é bem mais simples, né? Agora, e se eu tiver um endereço assim? Praça Miralta 192. Instagram não tem como, tá? Vocês veem espelhado, mas eu vou falando aqui para vocês entenderem. Ó, Praça Miralta 192. Eu considero a Praça Miralta? Não. Eu vou focar só no número. Só que eu preciso encontrar uma vibração. Essa vibração, prestem muita atenção no que eu vou falar agora, hein? Essa vibração vai ser o número de 1 a 9, ou um 11, ou um 22. Van, como assim ou? Ó, que nem aqui. Eu somei, né? Então, eu tenho aqui 1 mais 9, 10, com 2, 12, correto? Aí eu somo de novo, porque não é nem 11 e nem 22. Se fosse aqui um 11, se fosse ou um 22, eu pararia aqui. Por quê? Porque aí se trata de uma casa 11 ou uma casa 22. Por exemplo, Van, eu moro num apartamento 11. É o número que eu tenho aqui na minha porta, tá? Já o meu escritório, o meu home office aqui, que é a sede do Armazém da Energia, tem o seu próprio número na porta. Então, pessoal, como deu um 12, 12 não é um número mestre, nem 11, nem 22, tá? Eu vou somar 1 mais 2 igual a 3. Então, essa é a vibração dessa casa 192, tá? Como a Viviane falou aqui, 11 e 22 a gente não reduz, beleza? A Anne também tinha comentado ali, por quê? Porque são números mestres aplicáveis. Aí eu já estou imaginando. Ah, e a 33 e a 44? Reduz tudo, tá? Só 11, só 22 que você vai parar a soma. Comenta aqui comigo. Ó, a Ângela Dantas falou que o número da loja dela é 11, né? Então, comenta aqui comigo se você mora numa casa 11 ou 22 e comenta comigo também qual é a vibração da tua casa. Vai falando aí para mim, que daí eu já vejo se vocês estão fazendo certinho a conta. Por exemplo, né? Uma das pessoas que comentou lá no meu Reels colocou assim: eu sou taróloga e mudei para uma casa 11 e deu bom nos atendimentos, ela falou. Sinto que a minha mediunidade aflorou, tenho certeza que a energia da casa influenciou. Lady Cook.
Leide, você está correta. Eu não sei se você está aqui na live, se você tiver, me dá um oi, mas você está corretíssima. Deixa eu só corrigir uma coisinha aqui. Thalita, 1001 é uma vibração 2, tá? Não é 11, não, é 2. Alzira, 31 é 4, tá? Toda vez que der um número que não for de 1 a 9, não for 11, não for 22, você precisa somar. O Caio, a minha casa 453. O que você vai fazer, Caio? Soma 4 mais 5, 9 mais 3, 12. É igual o caso que eu coloquei aqui do 92. Ó, o 12 vai virar um 3, não é? Tá bom? Ana, no caso do seu, nós chamamos assim de apensos, né? O altos você elimina do número, soma só o 129, que tá, hoje é o dia do 12 que dá 3, né? Tá bom? Maravilha, estou gostando de ver que vocês estão. Cláudia, minha casa é 18. O que a gente faz, Cláudia? Soma 1 mais 8 vai dar 9. E eu estava falando da Leide, a taróloga, né? Então, o que ela falou procede muito. A casa 11 é uma casa muito guiada pela espiritualidade. Eu falo que é a casa dos anjos, né? Mas ela é boa assim para todo mundo, tipo a casa panaceia? Não. Se é uma pessoa que não tem fé, que não liga para a espiritualidade, não vive a sua essência, não olha para o seu espiritual, eu acredito que ela não fique tão bem numa casa 11. Alguma coisinha que vai incomodar ela um pouco até ela olhar para aquilo que ela precisa olhar, né, gente? Ó, a Simone disse para mim que ela tem uma pergunta assim: e se o número estiver no portão da casa? Simone, é indiferente, tá? Quando a gente mora em casa, acontece isso. Às vezes o número está bem lá fora mesmo, mas é o número da sua casa. É o RG dela, é o crachá de identificação dela. Casa precisa ter número, gente. E esse número precisa estar bacana ali, precisa estar bonito. Eu tinha uma amiga, tinha não, amiga eu ainda tenho, né? Só que ela já renovou a carteira de identidade dela há muito tempo. Ela ia viajar e sempre tinha problema, porque a fotografia que ela tinha na carteira de identidade, eu acho que ela tinha uns 12 anos. Aí, esse documento, essa carteira de identidade, já aconteceu de tudo com ela. Ela já entrou na água com a carteira de identidade. Aquilo parecia, Deus me livre, era uma coisa sem explicação, né? E a gente falando para ela: você precisa fazer outra, faça uma carteira de identidade nova. Olha, ela era encrencada. Depois que ela fez a nova identidade, incrivelmente, claro, as coisas começaram a melhorar para ela, porque como é que você pode atrair coisas boas assim? A mesma coisa é a tua casa. O número que está ali, né? A antena que você bota lá na porta do seu apartamento, ou na fachada da sua casa, ou no seu portão, é a carteira de identidade. Então, roubaram um número e ficou faltando lá, sei lá, o número 1. Para com isso. A casa sente como se estivesse faltando um dente para ela. Arruma isso. Aí a gente vai entrar com o Feng Shui, porque a numerologia fala muito da vibração, né? A gente olha muito o conteúdo que tem ali energético, que frequência que está ali. O Feng Shui, além da frequência, ele fala assim, qual é a forma, porque forma dá comandos para a energia. Tá bonito?
dá para ver. Não, ih, tá tudo borrado, passaram tinta por cima. Para com isso. Como é que você quer atrair coisa boa para sua casa? Né? Então, arruma esse número. A Valdiana Mello até comentou isso comigo lá no Reels. Não sei se você está por aqui, Valdiana. Dá um oi aqui para mim também. Ela falou que na casa do filho dela, ele mora numa casa e botou o número de bronze e ó, passaram lá e carregaram os números. Então, o que eu vou falar para você dizer para o teu filho? Repõe. E olha, o número de bronze fica muito legal, fica lindo, mas infelizmente a gente está vivendo num mundo hoje, né? Tão, desculpa a palavra que eu vou usar, mas tão miserável que as pessoas estão furtando grade de escoamento de água, porque é metal, porque tem gente que compra, né? Então, é muito triste isso. Aqui em São Paulo, na minha cidade, as pessoas furtam fios da rede de trens, porque eles têm bastante cobre, porque é o que conduz os trens, né? E aí, vira e mexe, os trens param porque roubaram a fiação. Então, o que a gente vai fazer no caso do número, tá? Vamos colocar algo para substituir imediatamente. Não precisa ser de bronze, coloca uma coisa mais simples e bonita, né? Porque nem sempre precisa usar uma coisa mais cara, mas ser um número bonito, auspicioso, faz muita diferença, visível, sabe? Quando uma casa tem uma numeração que não está visível, tá? Você chega com o seu carro e não encontra, provavelmente a energia também não te encontra. Então, né, gente? Bora corrigir isso, que é super importante, tá? Então, assim, eu fui trazendo algumas coisas assim, por exemplo, a Alessandra me falou que ela mora e trabalha em casa. É o meu caso aqui, ela trabalha com semi-joias, aí ela tem uma casa que somam 9. Aí ela falou, é bom. Então, o que a prof falou no começo da live? Não tem o bom e o ruim. Vamos pensar, para quê? Tá? O número 9 é um dos números que eu considero mais desafiadores. Tá? Se você tem um 9 numa ONG, por exemplo, nossa, ele vai super bem, porque a ONG está ali para ajudar as pessoas, para doar. Né? Eu sempre vejo assim: doar tempo, doar recursos, doar um aprendizado, enfim. Agora, o 9 é um número extremamente doador. Algumas pessoas estão numa fase da vida que isso para elas é super importante. Elas se tornaram minimalistas, elas adoram até arrecadar coisas para doar mesmo. Transformam até as suas casas em verdadeiras ONGs, né? Num caso desse, o número 9 é maravilhoso. Agora, se não for o seu caso, ele vai se tornar um pouco mais desafiador. Então, a gente vai ter que usar a nossa consciência para equilibrar esse impulso de abertura para o todo, para o coletivo que o 9 traz, tá? Agora, para um negócio é bom, ele atrai muita gente, porque o 9 é o número do coletivo. Agora, todo mundo vai comprar? Nem tanto. Então, você tem uma tendência a remarcar preços, a querer fazer
oferta, promoção em cima de promoção, é o 9 querendo que você, sabe, já se desfaça daquela mercadoria o mais rápido possível. Eu acho que, no caso, se você tem um local que é o seu escritório, a gente poderia harmonizar essa vibração. Ou então até fazer uma harmonização geral para a casa e para o seu negócio. Agora, tá, então me fala, Van. Eu não posso falar porque cadê o nome da Alessandra? Eu não conheço a Alessandra. Eu não sei se a Alessandra está nessa vibe de ajudar as pessoas. Então, a gente precisaria saber um pouquinho mais. Então, eu prefiro ensinar para a Alessandra como ela mesma pode fazer essa harmonização. Como é que a gente faz uma harmonização? Muitas vezes a gente usa uma letrinha junto ao número, tá? Para mudar a vibração. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa more. Essa casa que eu falei aqui. Não, acho que o número 3, não vou dar esse exemplo, vou buscar um outro. Eu vi muitas pessoas. Anali Oliveira, vibração 4, por favor. Né? A Ana Maria também está falando. Olha, gente, a vibração 4 também é desafiadora. Eu considero desafiadoras mais as vibrações 4, 7 e 9. Lembrando vocês que eu preciso ver qual é a realidade dos moradores. Falei daquele meu conhecido que eu fiz o mapa, o escritor, para ele o 7 foi maravilhoso. Então, qual é a proposta de quem está morando ali nesse momento? Qual é o objetivo? Qual é a realidade, né? A casa 4, eu já morei numa casa 4. Minha casa era número 571, né, que somam 13. Eu vejo muita gente falando assim, eu moro numa casa 13. Não, você mora numa casa 4, que vem de um 13. E isso, para nós, a numerologia, conta bastante. Eu morava com os meus pais numa casa 13, que era uma casa 4. E foi bastante desafiador para a gente quando a gente mudou para aquela casa. Muita coisa começou a acontecer. Mas, assim, do ponto de vista estrutural, é uma casa que pode dar muitos problemas com encanamento, vazamento, infiltração. Isso acontecia muito na minha casa. Teve problema com telhado, enfim. Agora, se é uma casa em que as pessoas estão, por exemplo, desempregadas, tá? A vibração do 4 é muito boa para trabalho, mas a gente precisa cuidar um pouco dessa parte, não deixar, então deixa o vazamento, não. Por isso que é desafiador, porque é uma casa que você precisa sempre estar dando uma manutenção nela, né? Então, eu quero que vocês entendam que há casos e casos, né? Olha, o meu pai, quando a gente morava nessa casa, ele tinha um bolo assim de cartão. Lembra, gente? Antigamente tinha esse negócio de cartão de visita, né? Que ele ia pegando na loja de materiais, não sei o que, era o rei do vazamento, né? E um pessoal lá que levava até uns instrumentos para achar de onde vinha. Eram umas coisas inexplicáveis. Então, eu acho que a casa 4, muitas vezes, merece uma harmonização, não é? Como eu disse para vocês, o segredo é, então, a gente harmonizar colocando uma letrinha, tá? Lá na frente do número, por exemplo, se o número da sua casa
é 231, né? Você tem um 6 e você vai querer uma vibração 8, por exemplo, você vai colocar na frente uma letrinha B, tá? B de bola, porque o B na numerologia cabalística vale 2. Então você vai agregar essa letrinha B. Se você estiver buscando uma vibração 1, por exemplo, você tem que somar um 10. Então, você vai buscar uma letrinha D de dado, que vale 4 na numerologia cabalística. Daí você faz o 10 vira 1. Tá bom? Agora, prof, eu posso pegar um esmalte de unha e ir lá e fazer um A, fazer um B? Olha, eu não vou falar que você não pode. Agora, se você me perguntar se você deve fazer isso, eu vou te falar: busque a letrinha mais bonitinha que você conseguir numa loja dessas de materiais de construção, sabe? Essas mega store, tipo Telha Norte, C&C, ou até naquelas lojas menores de bairro, muitas vezes você encontra as letrinhas, né? Procura colocar uma coisa que fique bonita, porque faz diferença. Tem gente que vai lá e faz a lápis. Muda a vibração? Muda. De acordo com a numerologia, tá legal. De acordo com o Feng Shui, não. Precisa ficar a melhor que você conseguir. Uma coisa que a gente sempre indica muito para as pessoas, né? São aqueles trabalhos em mosaico, muitos artesãos fazem. Eu já encontrei no. Tem esses sites que trabalham com artesanato, não estou me lembrando agora o nome do site, mas a gente até indicava algumas pessoas para os nossos clientes que eles queriam fazer, eu quero fazer uma coisa bem bonitinha. Então, eles fazem um mosaico já colocando o número e a letrinha junto. Não coloquem o nome na rua, beleza? Número e a letrinha, tá? Posso esconder a letra atrás do número do mosaico? Não acho bom, Malu. Ela vai estar vibrando ali? Ela vai. Mas o Feng Shui gosta de tudo que é visível. O Feng Shui tem uma ligação muito grande com o visual. Então, se você puder mudar alguma coisa, eu acho bem interessante, viu? Então, é isso. Agora, cuidado que os valores da tabelinha da numerologia cabalística não são os mesmos da tabela que se usa na numerologia pitagórica, que é o mais comum que vocês encontram na internet. A nossa tabela é de acordo com as letras hebraicas, né? Beleza? Olha, se você que for assistir essa live depois, vai ver a reprise e tal, tiver perguntas, deixa aqui nos comentários. Vai ser bem importante para mim, tá? Então, pessoal, beijo grande e continuamos juntos aqui no nosso canal da numerologia sempre.